Olá, eu sou Ângela Regina, artista orientadora das oficinas culturais da Fundac. E hoje nós vamos pintar as tulipas cor-de-rosa. Esta é a 5ª aula. Hoje nós vamos mais uma aula. Essa é a cola e a madeira que nós vamos estar precisando. Vou estar passando aqui o material que nós vamos utilizar para a aula de pintura em tecido. Uma madeira de Oca-Tex, né? Uma madeira de Oca-Tex, um azulejo ou um prato, né? Ele não vai estar mais usando, né? Pode estar utilizando um prato ou um pedacinho de azulejo, uma latinha para que a gente possa estar lavando os pincéis com um pouquinho de água, né? Um meio copo de água, os pincéis, caneta e lápis, né? E um cartão que a pessoa ainda não vai mais utilizar, né? Porque esse cartão vai servir para passar a cola nessa madeira, né? Essa é a cola permanente. Coloca algumas gotinhas de cola, pouquinha coisa, e espalha com o cartão. Assim. Espalha toda a cola com o cartão. Coloca várias gotinhas e vai espalhando assim. Até que a tábua fica com a sensação de cola. Você faz assim, ó, tá? Com aquela sensação de cola, né? Então aqui foi toda espalhada. Essa madeira, você vai aguardar ela 20 minutos ou também pode passar ela à noite para você utilizá-la no outro dia. Eu já tenho uma tábua ali que já foi preparada, né? Então eu deixo essa daqui de lado, já não vou utilizar ela, deixo ela guardando lá para depois a gente utilizar. E vou... Aqui a minha tábua já está com cola para fixar o tecido, né? Para ficar, quando você for pintar, o tecido não ficar dançando para lá para cá, né? Então tá. Aqui eu vou fazer umas tulipas, né? O desenho é esse aqui. São essas tulipas. Eu passei para papel sulfite, mas eu gosto muito de passar ele no papel manteiga ou no TNT, né? Para passar aqui pro tecido com papel carbono. Eu gosto de utilizar o papel carbono amarelo. Os outros papéis carbono, talvez eles borram. Coloca o papel carbono, o lado que transfere, né, pro tecido. Estica bem. Coloca assim o desenho. Mede, aqui ó. Do final do desenho até a costura do tecido, né? Dá 1 palmo do final do desenho até a costura 1 palmo. Você vai certificar que ele tá bem no meio. E aqui, ó, também, ó, sempre deixando a distância pro crochê ou pro paninho que você vai colocar. Então você deixa de 3 dedos a 4 dedos aqui. E aqui risca com a caneta ou com um lápis, né? Vamos riscar ele, vai estar sendo transferido pro tecido. Tá sendo transferido pro tecido. Quem quiser pode alfinetar também, pode alfinetar o desenho, o papel. Né? Então esse é o papel carbono amarelo. E esses são os nossos desenhos. Né? Já tá riscado, eu já comecei a passar o fundo, né? Eu misturei um pouquinho de azul mar com clareador. Aqui, ó. Esse é o azul mar com o clareador. Azul mar e clareador. Um pouquinho de cada, deu esse tomzinho de azul. Com um pincel grande, ó. Um pincel macio e grande, ó, já tá misturadinha a minha tinta, ó, pega a tinta, tira bem tirado o excesso e passa toda ao redor da flor, ó, sempre tirando o excesso e vem passando aqui, ó, ao redor da flor. Eu já deixei um pouco adiantadinho, né? Para nossa aula não ficar muito longa.
Bem suave. Passar um rosa escuro em todas as flores. Esse é um rosa escuro, de número 542. Esse é o botão. Então, né, a gente faz primeiramente uma base. Deixa essa base enxugar. Faz uma base e deixa a base enxugar. Enquanto ela enxuga, a gente vai fazendo as folhas.
a segunda flor e o segundo botão. E a terceira flor. Isso. Aqui tá pronta as flores, feita a base. Enquanto isso, ela enxuga, né? Um pouquinho. E nós vamos fazer as folhas. Amarelo limão, é o de número 504. Vamos utilizar verde folha, do 510. E o 513, que é o verde musgo. Amarelo limão nas pontas das folhas. Amarelo limão nas pontas das folhas. Olha. E não precisa nem limpar o pincel, só tirou o excesso dele aqui, ó, pronto. Ó, que vai usar a mesma na mesma folha. Verde folha. Olha, faço verde folha. E une as duas cores, amarelo limão e verde folha. Limpa bem o pincel e pega um pouquinho do verde musgo. No finalzinho da folha, o verde musgo. E une com o verde folha. Assim, que folha linda. Vou aproveitar o verde musgo que tá no cabinho e já vou passar no caule da flor. Ela tem um caule grosso. Olha lá. Limpa o pincel porque vamos pegar o amarelo limão. Limpa bem o pincel. Enxuga bem.
Vamos lá com amarelo limão. Amarelo limão na ponta da folha. Amarelo limão. Verde folha, aí já não precisa limpar o pincel. Verde folha, porque na mesma folha, né, nós vamos estar utilizando esse verde. E vou fazer já aqui o caulezinho do botão. Aqui. Assim. Vou aproveitar a tinta que tá no pincel. E limpa, porque agora vamos voltar com o amarelo. Amarelo limão na ponta da folha. Isso. Vou pegar o verde folha. E vou unir, não tampar o amarelo limão, mas unir com o amarelo limão. Já faz o caule. Limpa o pincel. Para começar outra folha. Amarelo limão na ponta da folha. Verde folha. E verde musgo. Isso. Agora as flores já enxugou um pouquinho. Vamos tampar o verde e o amarelo. Eu vou utilizar um pouquinho do verde musgo. Tampa ele.
agita pra tinta ir até a tampa. Olha lá. Esse é o pincel de número 10. Tá chanfradinho. Acrescento algumas nervurinhas. Agora, nós vamos utilizar tinta cor de vinho. Vai fazer a sombra. Vai fazer a sombra das tulipas. É a tinta vinho. Pode ser o pincel de número 12, chanfradinho. Lava bem ele, enxuga bem. Nós vamos fazer a profundidade, como se a flor fosse um copinho. Assim. Ó, um pouquinho de tinta, tinta um lado só do pincel, esse lado tem tinta, esse não. Certifica lá, ó, no seu azulejinho, se ele realmente não tem tinta. Você vê que tá saindo a tinta? Passa o lado não, lá no paninho. Um lado tem tinta, o outro não. O lado com a tinta fica pra fora. E o sem a tinta fica pra dentro. Ai. Ó, lado que tem tinta, lado não. O lado não fica pra dentro. Eu vou melhorar. No desenho. Como se fosse um copinho. Metade você...
Assim. Lavar um pouquinho o pincel, porque ele ainda tá com muita tinta. A tinta tá bem líquida. Tinta esse lado do pincel, como se fosse uma pazinha o pincel. Tinta esse lado do pincel e esse lado não. Certifica lá que o lado não tá realmente sem tinta. Se tiver com excesso de tinta, passa no paninho de limpar. E vem, faz o copinho. Tinta um lado só do pincel, tinta pra fora. E o lado não, que não tem tinta, fica pra dentro da flor. Essa coisinha bem gostosa. Um pouquinho de tinta branca. Um pincel de número... Esse é o número 10, chanfrado. Tinta um lado só. Vamos fazer o acabamento da flor. Assim. Vou colocar aqui. Um pouquinho de tinta. Tinta um lado só do pincel. Um pouquinho a tinta. Esse lado não tem tinta, certifica lá, né? E nós vamos fazer o acabamento das flores.
Assim. Pincel bem em pé, o cabo do pincel sempre bem em pé, ó. Ele dá certinho para fazer, ó. Esse cabo comprido é o nível do pincel. Assim. Assim. Esse é o acabamento das flores. Agora, vamos fazer os miolinhos da flor. Sementinhas. Um pincel fininho. Aqui, um pincel fininho, pode ser o zerinho, né? Ó. Faz salteados. Alguns botões. Olha que linda. E assim a gente encerra a nossa aula. Pode fazer algumas florzinhas miúdas, ó, pinga alguns miolinhos ao redor. E vem com a tinta branca. Pode fazer com o próprio pincel ou com o pinta-bolinha. Esse aqui é o pinta-bolinha. Aí pode fazer também com o pinta-bolinha. Segura bem no meio dele aqui, ó. Pinga ele lá. E faz as bolinhas. Ó. Pode fazer 5 ao redor de cada pinguinho amarelo. Às vezes eu faço com o fundo do pincel, com o cabinho do pincel, ou com o pinta-bolinha. Com o pinta-bolinha é bem mais prático. Ó. E assim encerramos a nossa aula. Ficou muito linda as tulipas cor-de-rosas.